Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar sobre o assunto que acaba ficando muito falado por aí e às vezes a gente começa a falar de diagnósticos, que é o bipolar, o transtorno bipolar. Hoje está muito comum, qualquer um que tenha algum tipo de alteração de comportamento, as pessoas já vão pensar em bipolaridade. Então tornou-se um diagnóstico tão comum que eu acredito até que se um dia Jesus voltasse para a Terra, ele seria tratado como um bipolar. É uma brincadeira à parte de respeitando a figura de Jesus ou Cristo. Nós estamos dizendo aqui que o desrespeito vem exatamente pela maneira pela qual a gente enxerga as pessoas, né? E hoje, é claro, infelizmente, todas as nossas maneiras de fazer diagnóstico têm influência de povos nórdicos e tentam tornar objetivos coisas que são extremamente subjetivas, e o diagnóstico é muitas vezes feito através de algoritmos, né? de testes que você aplica e a pessoa responde, às vezes sozinha, e você vai lá fazer um score, né? Contar quantos pontos a pessoa tem. Nossa, essa pessoa então tem um transtorno, e aí pode ser que seja um transtorno bipolar. Na realidade, vamos dizer assim, esse transtorno antigamente tinha um nome de psicose maníaco-depressiva, porque realmente as pessoas, quando entram nesses surtos, acabam perdendo o contato com a realidade, principalmente a noção do seu real tamanho. Elas podem ter duas fases dessa doença, né? A fase de mania, onde a pessoa fica extremamente otimista, ela perde a capacidade de organizar as ideias, elas ficam pulando na cabeça dela uma atrás das outras, ficam extremamente acelerados o pensamento e as suas atitudes, muitas vezes não dorme, não consegue parar para comer nem para tomar água, sai andando, às vezes sai pelas estradas andando a pé por horas direto, algumas até acabam morrendo em função das crises de mania, que é o tônus do humor acelerado. Imagine você acorda e você vai entrar no seu carro, ele já começa a funcionar a 200 por hora e você não tem nenhum controle no painel que faça com que ele entre na velocidade normal. A única coisa que você tem é a direção para ficar desviando dos obstáculos para não bater. É mais ou menos o que acontece na mente de quem tem esse transtorno bipolar e está em fase de mania. E às vezes tem o outro oposto, é a fase depressiva, aonde você entra no seu carro de manhã, além dele não andar, ele dá ré. E você não tem nem espelhinho retrovisor, não consegue olhar para trás, não tem vidro atrás para você olhar para onde o carro está indo, e você vai caminhando, descendo, né, uma rampa, né, e no final tem um precipício, né, que muitas vezes acaba levando os indivíduos nessa depressão profunda a pensarem em não viver mais, que são as ideias de suicídio. Mas de onde vem isso? Isso é uma herança geneticamente determinada, né? E muitas descendentes de pessoas com transtorno de humor acabam desenvolvendo o seu transtorno de humor. Mas de onde veio essa ideia de bipolaridade? Foi talvez uma negociação entre as indústrias farmacêuticas e os colegas, né, que acabam estudando lá, fazendo um manual de diagnósticos, né, o DSM-5, que inspirou o Código Internacional das Doenças a fazer diagnósticos por algoritmos e dando nomes a essas doenças de acordo com a maneira como ela se apresenta, de acordo com os seus sintomas, né? E aí vem esse erro clássico em psiquiatria, que é fazer diagnóstico pela fenomenologia, ou seja, apenas pelos sinais e sintomas. E aqui, a rigor, qualquer transtorno mental pode ter qualquer sinal e sintoma. Então, o que faz o diagnóstico? O que faz o diagnóstico é o critério evolutivo. Uma pessoa com uma elação do humor, que ficou um pouco mais alegre fora do comum, provavelmente pode ser uma bipolaridade, mas a gente não pode dar esse diagnóstico logo de cara, né? Pode ser que ela tenha tomado um remédio, uma Ritalina, porque era para tratar a sua dispersão da atenção, pode ter tomado um outro remédio que deu um efeito colateral que acelerou a mente dela, e isso não é uma bipolaridade. Então, é muito equivocado sair por aí pessoas que oscilam o humor chamar ela de bipolaridade. Mais equivocado ainda é classificar essas pessoas como bipolar tipo 1 ou bipolar tipo 2.
O mais importante é dizer que essa pessoa tem uma síndrome de aceleração do pensamento ou a síndrome de excitação psíquica. A causa disso a gente não sabe. Depois de alguns anos é que talvez a gente vai observar que ela oscila o humor sem causas aparentes. Então talvez isso seja uma herança genética. Mas isso muda em relação ao tratamento? Não. O tratamento não muda de acordo com o diagnóstico. Há quem queira dizer que bipolar tipo 2 se trata diferente de bipolar tipo 1, mas no fundo, o que vai ajudar a pessoa, a medicação que vai ajudar a pessoa, vai fazer parte do tratamento só 30%. O demais 70% é a adaptação dessa pessoa à sua vida pessoal, à sua vida familiar, à sua vida profissional, tendo essas alterações de humor. Mais ou menos como alguém que não tivesse bronquite ou asma e que não sabe quando vai ter uma crise de asma ou de bronquite e ela então se cuida disso. Às vezes tem que tomar remedinho? Tem que tomar remedinho porque já sabe que ela tem uns brônquios mais sensíveis a qualquer situação do ambiente, como uma poeira ou os pólens ou frio ou algum alimento. Mas aí a gente vai orientar essa pessoa a viver com o seu real tamanho, com a sua dificuldade e às vezes precisa tomar um remédio que nós chamamos de estabilizadores do humor. E o principal de todos que a gente mais conhece, que a gente pode dizer que é o primeiro remédio em psiquiatria que surgiu no mundo, que foi lá com Hipócrates, o pai da medicina, que é o sais de lítio. Hoje a gente usa o carbonato de lítio. O nome comercial conhecido é o carbolítio. Mas nem sempre todo mundo responde ao lítio. Mas como é que descobriram o lítio? Porque o Hipócrates, o pai da medicina, já percebendo pessoas que tinham alterações do humor, transtornos do humor, seja ele para mania ou para depressão, se beneficiavam quando eram banhados naqueles templos onde fazia as curas na época, em rios ou lagoas ricas em sais de lítio. E depois de um tempo a gente começou a perceber que podia tomar o lítio e aí você dosa o lítio para ele não ficar em quantidade tóxica ou que não tenha efeito terapêutico. E aí sim, então você pode ajudar essa pessoa a regular o seu humor. Mas não existe só o lítio, existem muitas outras maneiras de você medicar os sinais e sintomas que andam junto com essa síndrome de excitação psíquica de provável causa no transtorno bipolar. Por isso que cada caso é um caso, não existem receitas prontas e nem existem maneiras únicas de fazer o diagnóstico, cujo critério principal deve ser sempre o critério evolutivo. Acompanhe o seu paciente por longos anos, aí você talvez vai ter certeza do seu diagnóstico.